Todos, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Marilena, membro da Comissão Central Organizadora, conhecida como CCO. Nós vamos iniciar um momento de conversa entre a chapa PUC São Paulo Somos Todos e os senhores aqui presentes, dando continuidade à agenda de campanha, iniciada oficialmente no dia 14 de agosto. Antes de passar a palavra para a professora Maria Amália, nós gostaríamos de fazer alguns avisos. Por gentileza, mantenham seus microfones desligados para evitar a microfonia. Perguntas aos professores candidatos devem ser feitas no chat. O Rafael, membro da CCO, fará o acompanhamento e o controle, e nós reservaremos 15 minutos finais para que as questões sejam respondidas pelos candidatos. Nós vamos projetar agora um vídeo, que é um mini tutorial de 1 minuto e meio, que foi produzido pelo Núcleo de Mídias Digitais da DTI, que trata do processo de votação, que já vai acontecer a semana que vem, né, no dia 27, iniciando às 10 da manhã, e terminando no dia 28, às 18 horas. Serão 32 horas ininterruptas de votação, que a comunidade exercerá seu direito de voto em qualquer ferramenta, no celular, no desk, no notebook. Esse vídeo nós vamos passar também ao final para aquelas pessoas que entrarem atrasada hoje na live. Então, Rafael, por favor, coloque o vídeo aí na tela. Só um instante. Para realizar sua votação. Para realizar sua votação, internet.com.br. Alunos deverão entrar digitando o RA e assim utilizando o nosso funcionário. Digite o número do registro funcional disponível no crachá. E sua senha do e-mail. A Aninha tá aqui, quer falar com você. Botão próximo. Ai, eu não posso sair assim, né? Ô, mãe, pede pra ela vir no meu quarto, por favor. Oi, Bia, tudo bem? Ah, mais ou menos. Somente um botão para assistir. Aninha, vou ficar de chinelo. Não, vou falar. Ah, nenhum, deixa pra ela. Eu, hein? Mas aqui, eu vim aqui pra te convidar pra ir comigo devolver o celular da minha tia, que ela esqueceu lá em casa. E eu tinha muito, porque assim, você comigo. Ai, é que agora eu não posso. Você poderá alterar seu voto, marcando a opção selecionada e selecionando outra opção. Mas eu me deixei sozinha mesmo, filha. Ah, desculpa, mas dessa vez Per certeza da escolha, eu não sou. simplesmente demais. Tchau, filho. Confirme seu voto. Ah, eu queria, Aninha, só que não dá. Eu vou usar sapato desse jeito. Eu não posso sair de chinelo. O processo de votação Ah, dessa vez não vai dar tempo. tem que tirar o código do comprovante de votação. Filha, de quem é esse celular aqui no seu quarto? O celular? Ué, não é da senhora? Eu acho que a transmissão foi bastante prejudicada, porque tem alguém com o microfone ligado e não deu para ouvir absolutamente nada. Por gentileza, desligue o seu microfone, que nós não estamos conseguindo nem ouvir, nem assistir ao vídeo. Por favor, desliguem o microfone e nós vamos retransmitir novamente o vídeo. Rafael, coloque novamente. Você consegue bloquear, mutar os telefones aí, Rafael, muta os telefones, os microfones. microfones. Geralmente é o volume do vídeo também, porque está muito baixo. E coloca o vídeo no maior volume que tiver, por favor. Isso daí. Deixa eu alterar aqui, só um instante. No microfone geral, não estou conseguindo localizar. Mas vou passar o vídeo novamente. Passo a passo para realizar sua votação. Para realizar sua votação, acesse votaçãointernet.pucsp.br. Alunos deverão entrar digitando o RA e a senha utilizada no Office 365. Já os professores e funcionários, digite o número do registro funcional disponível no crachá e sua senha do e-mail institucional. Após ter feito isso,
clique no botão Próximo. Verifique se seus dados estão corretos e clique novamente no botão Próximo. Prepare-se para votar e clique novamente no botão para prosseguir. Está ensinando como vota aqui. Ó. Escolha, então, em qual chapa você irá votar, ou branco ou nulo. Você poderá alterar seu voto, marcando a opção selecionada e selecionando outra opção. Está no mico-leão, hein? Na onça pintada, no bicho preguiça. Clique em confirmar. Confirme seu voto ou clique no botão corrige para escolher outra opção. Pronto, o processo de votação foi concluído com sucesso. Você receberá o código do comprovante de votação por e-mail. Chique, né? Conseguiram escutar com atenção? O áudio estava bom? Sim, deu certo. Ótimo. Então, Tudo bem. nós vamos reproduzir novamente, ao final, esse vídeo, que é bastante curtinho, e ele também estará disponibilizado aí em todos os canais a partir de hoje à tarde, o mais tardar segunda-feira. Agora, nós passaremos a palavra para a professora Maria Amália e o professor Pedro Paulo, que conduzirão o debate. A palavra é sua, professora. Bom dia a todas e todos. Conduzir o debate quer dizer que eu respondo perguntas, certo, professora? Isso. Oi? Conduzir o debate significa responder perguntas, certo? Mas Nada talvez além antes disso. a senhora falar um pouquinho do plano de trabalho para realmente provocar as questões, né? Eu quero dar o meu bom dia a todas e a todos que aqui estão. É muito importante essa atividade na campanha, porque é a primeira atividade em que a gente fala livremente com toda a comunidade, sem ser de maneira setorizada. Eu agradeço, então, a CCO pela oportunidade e, dadas as nossas circunstâncias de universidade, que está presencialmente ausente e que tem um longo histórico de votar, né, de se manifestar via eleitoral, via eleições, via uma consulta a todos os segmentos, para a escolha da sua gestão acadêmica, para a escolha do reitor, da reitora, do vice-reitor, da vice-reitora. Esse é um momento muito especial, muito importante. A minha candidatura, como todos sabem, é uma candidatura a um segundo mandato, o que muitas vezes traz o debate, inclusive, para a gestão, que ainda está em curso, está no finalzinho, mas ainda está em curso. Mas é importante que seja assim, porque alguém que se candidata à reeleição certamente tem que fazer também uma certa prestação de contas daquilo que fez. E é por conta de uma prestação de contas que é relativamente positiva daquilo que fizemos na gestão 2016-2020, que eu resolvi me recandidatar. Nessa nova gestão, com o professor Pedro Paulo Manos, que é diretor da Faculdade de Ciências, e todas as demais. A gestão que passou, ou que está passando, que está funcionando, é uma gestão que foi baseada em alguns princípios. O princípio de que nós dependemos, para ser uma universidade de excelência, em primeiro lugar, de uma estrutura democrática e de uma estrutura colegiada. Para ser uma boa universidade, nós temos que ouvir aqueles que estão na universidade, temos que perguntar temos que convencer, né, aqueles que estão na universidade dos eventuais projetos. Então, esse é o primeiro, digamos assim, a primeira marca do que foi a gestão 2016-2020, na minha opinião, e que deve permanecer, e naquilo que precisar deve ser aprofundado, na gestão que deve começar em novembro de 2020. A segunda marca importante de uma gestão universitária, e qualquer gestão universitária, do meu ponto de vista, e que vem junto com ser democrático, né, é ter transparência nas decisões, dar transparência aos processos, aos critérios, que são muitas vezes critérios de seleção, critérios de escolha, e essa é talvez a maior marca da gestão que está em curso e deve ser da gestão
que vem por aí, né? Nós fizemos muita questão que todos os grandes processos da universidade, de avaliação, de contratação, de distribuição de recursos, de tomada de decisão, fossem sempre baseados em critérios públicos, em critérios de conhecimento de todos. Os critérios e processos precisam ser públicos, precisam ser transparentes, para que a gente possa falar, de fato, de uma gestão democrática. Finalmente, 3 coisas eu queria destacar, né? A Universidade Brasileira, por lei, né, está na Constituição brasileira, deve ter 3 finalidades, né? As finalidades da Universidade Brasileira são um tripé de ensino, pesquisa e prestação de serviços, né? Extensão, entendida como prestação de serviços, mais do que como educação continuada. Nós temos a pretensão, nós, PUC São Paulo, de sermos uma das universidades mais importantes do Brasil, e eu acho que somos, né? Por muitas razões. Por razões históricas, por razões presentes, né? Fomos uma das universidades mais importantes do Brasil. E é importante, então, a universidade que se pretende estar entre as primeiras... Muito bom, né? Pelo menos. Gente, por favor, desliga o microfone. Márcia. Uma universidade que pretende estar entre as mais importantes do Brasil precisa dizer a que veio em termos de ensino, de pesquisa e de prestação de serviços. A PUC São Paulo é uma universidade que oferece uma formação de qualidade na graduação, na pós-graduação e na educação continuada, reconhecidamente, né? Não cresceu mais, porque eu acho que muito tempo uma situação de crise financeira que hoje está relativamente equacionada, então nós estamos prontos para voltar a crescer no século XXI, o que significa, de um lado, manter aquilo que nós temos de muito bom, aqueles cursos, programas e atividades didáticas que temos de educação continuada, que são conhecidos, que são bons, que são bem avaliados e que podem sempre se atualizar. E, de outro lado, nós temos que entrar no século XXI, oferecendo novas modalidades de ensino, novas propostas de ensino, de formação, na graduação, na pós-graduação, na educação continuada. Nós já começamos e devemos continuar a crescer no sentido de crescer a oferta, a diversidade que deve caracterizar qualquer universidade. Na pesquisa, a PUC São Paulo é uma universidade que tem potência, ela tem potência de pesquisa. Na PUC São Paulo, nós temos mais de 900 doutores trabalhando, temos 29 programas de pós-graduação, temos mais de 30 programas de graduação, ou seja, nós podemos muito em termos de pesquisa. E a universidade caminhou em termos de pesquisa. Nos últimos anos, nós oferecemos mais de perto de 2.000 e concedemos 1.500 apoios à pesquisa docente. Ano a ano, nós concedemos perto de 500, apoiamos perto de 500 projetos de iniciação científica. Tudo isso é pesquisa que se faz na universidade e que precisa continuar crescendo, precisa se qualificar, precisa se dar a conhecer, né? Junto com a pesquisa e com a boa formação, vem um tópico que está no programa muito importante, que é o tópico da internacionalização. A universidade no mundo hoje é uma instituição global. Não há país no mundo que não tenha universidade. E não há país que se dê o respeito que não tenha boa universidade e um bom sistema de universidades. As universidades do mundo se conectam pela via da ciência, pela via da crítica, do compromisso social, e é importante que elas se conectem. Então, a internacionalização da universidade é uma característica que também precisa marcar uma boa universidade. A nossa universidade tem um bom nível de internacionalização, especialmente para um país como o nosso, que é um país continental, com dificuldades de acesso, com pobre, em que a internacionalização sempre teve um custo muito alto, mas também na internacionalização nós podemos fazer mais do que nós fizemos. E o terceiro tripé da universidade, que é a extensão, entendida como prestação de serviços, de novo, a PUC se destaca, é um tripé no qual a PUC se destaca, não só pelos seus núcleos extensionistas, pelo trabalho que é um trabalho, digamos, mais setorizado, né, nas áreas de
especialmente de promoção social, na área de direito, na área de administração, em várias áreas, mas a PUC se destaca também por alguns serviços que oferece, que são tradicionais, que têm um enorme impacto social. E, mais uma vez, esse é um setor em que a gente vem cuidando, vem tentando melhorar os índices de impacto da universidade, melhorando, ampliando, dando espaço para que novos serviços surjam na universidade, mas é importante que a PUC São Paulo dê um salto grande nessa direção de prestação de serviços, especialmente num país como o Brasil, pobre, marcado pela diferença, marcado pelo preconceito, marcado pela opressão. A PUC São Paulo, a prestação de serviços de uma universidade como a PUC São Paulo faz toda a diferença. Faz diferença na formação para a cidadania, faz diferença no oferecimento de oportunidade para aqueles que não têm oportunidade e faz diferença na prestação de serviços que promovam o bem-estar. Só para encerrar, eu queria dizer que essa gestão que se encerra e a gestão que nós propomos deverá ser marcada principalmente por uma palavra que eu queria destacar aqui, que é a palavra inclusão. Eu disse que a universidade é uma instituição global hoje no mundo, mas ela é também uma instituição, na maior parte do mundo, globalmente excludente. É uma instituição que foi feita para os privilegiados há muitos séculos e, muito lentamente, vem deixando de ser uma instituição só para privilegiados. No Brasil, esse é o papel central hoje da universidade. Oferecer acesso, oferecer permanência àqueles que sempre tiveram acesso, que sempre tiveram condições de permanência na universidade, mas também àqueles que jamais tiveram condição, enquanto grupo social, de estar na universidade. A nossa universidade vem brigando para ser uma universidade mais inclusiva, vem ganhando espaço nessa direção, e esse é um compromisso dessa chapa. Por tudo isso, é que a chapa se chama PUCSP Somos Todos. Todos aqueles que aqui estamos, todos aqueles que devemos estar aqui nos próximos anos, e mesmo todos aqueles que almejam estar na universidade. Nós gostaríamos que todos aqueles que almejam vir para a universidade, estar na universidade, seja como estudantes, seja como população que é atendida na universidade, seja como grupo social que vem à universidade se manifestar, devem aqui ter espaço. E esse é o sentido da palavra inclusão e esse é o sentido da nossa chapa, pelo nome PUC Somos Todos. Por isso, porque somos todos uma só instituição, esperamos que todos votem, e todos votem na chapa PUC Somos Todos. Obrigada. Obrigada, professora Maria Amália. Se não houver questões registradas no chat, nós vamos abrir espaço para perguntas. Não esqueçam de desligar seu microfone para aquele que não estiver falando no momento. E, Rafael, tem perguntas aí no chat? No momento, não. Tá, então nós estamos abrindo espaço para perguntarem. Antes da senhora dar prosseguimento, eu sou candidato a vice-reitor, eu preciso dizer uma palavrinha. Opa, vamos lá, professor. A senhora sabe quem está falando, né? O professor Pedro Paulo. Isso, então. Então, vamos fazer como temos feito nos outros debates, tá bem? Eu quero apenas dizer que fico muito agradecido a todos pela presença. Eu estou vendo, nós temos quase 100 pessoas aqui. Isso é muito animador, porque significa que todo mundo deixou o que estava fazendo para vir participar do debate. A professora Amália fez um apanhado sucinto, mas muito rico, da trajetória desse mandato que está se encerrando e a projeção para o que se segue se nós formos eleitos. Eu quero dizer que o meu estímulo de participar da chapa e me propor a ser vice-reitor reside exatamente nessa convivência que nós tivemos acadêmica. Eu sou diretor da Faculdade de Direito e o que a professora Amália fez foi uma coisa notável. Trouxe todas as unidades para próximo da reitoria para que a gente tomasse conhecimento dos problemas, participasse das soluções e
fosse avançando, né, junto com a reitoria. Esse é o traço decisivo, é isso que ela está referindo. Olha o Daniel aí. Isso que ela está referindo de inclusão. O Daniel é outro que é diretor lá da matemática e física e que participa junto com todos nós. É isso que nós precisamos. É essa característica fundamental. Agora, gente, vocês melhor do que eu sabem, porque vive e trabalha aqui, a universidade melhorou muito nesses 4 anos. Em ensino, em pesquisa, em equipamento, em espaço. Mas tem muito ainda para fazer. Em 2 planos. Um que é emergencial, principalmente para os alunos que ficam aflitos, né? Outros, e médio, estou vendo o Claudir Seguro aqui, que falou outro dia num debate, uma coisa formidável. Precisa ter um centro de mídia essa universidade. Como é que não tem, o Claudir? Isto é algo que não dá para resolver para o ano de 2021, mas precisa começar efetivamente já, para que um belo dia tenha. Pode ser que eu não pegue, mas tem que ter. Então, são 2 ordens de providências, umas emergenciais, que às vezes são provisórias, mas que têm que atender o interesse imediato, e outra, em termos de planejamento para um futuro um pouquinho mais distante. Por exemplo, carreira para funcionário, carreira para professor. Nós precisamos sentar, pensar nisso, reestruturar, pensar com uma cabeça de século XXI, não as carreiras que nós temos hoje, que por circunstâncias várias não atendem os interesses quer de cada um de nós, quer da própria universidade. Mas então, em resumo, eu quero dizer a vocês que eu me entusiasmo de pertencer a essa chapa com a professora Maia, porque eu constato efetivamente que nós temos muito a fazer e muito apoio para colocar em prática. É isso, mas nós viemos aqui para vocês perguntarem e a gente responder. Professor Pedro Paulo, desculpe-me, não havia localizado o senhor. Muito obrigada, viu? Não, mas eu falo, não se pela preocupe. fala. Bem, se não tem perguntas registradas no chat, nós estamos abrindo espaço para que façam as perguntas a partir de agora, por favor. Isso. Vou pedir só a gentileza que fale seu nome e a sua categoria, se é professor, aluno ou funcionário. Bom, gente, acho que isso aqui é um debate de anjos, é isso? Então, tem pergunta no chat, viu? Bom dia. Pergunta do chat. Bom dia. Meu nome é Mauro. Professor Hélio Roberto Deliberador. Estou aqui para apresentar meu apoio à chapa proponente, mas queria escutar o professor Pedro Paulo e a professora Amália uma análise do processo democrático da PUC com a possibilidade de ser chapa única nesse pleito. Eu ainda não compreendi, porque o que acontece? Isso daqui, como é um preenchimento automático já para o sistema de proteção, utilizando ele para fazer toda a rastreabilidade do pedido, esse preenchimento aqui do crédito, valores que é representado pela eu não localizar aqui, só um momento. Tem algum microfone aberto. Então, não consigo responder por ele, tá? Pronto. Silêncio. Vocês não conseguem fechar todos os microfones e aí, quando a pessoa pedir para falar, abre o microfone? É possível. Porque senão vai ficar difícil. Pronto. Consegui. Há uma pergunta no chat também, tá, Rafael, que você poderia ler, depois que a professora responder a pergunta do professor Hélio. Tá, só um instante. E a Maura Sartori também pediu a palavra. Gente, vocês me desculpem, eu vou ficar bem irritada agora, mas não dá. Eu não sei se eu devo responder a pergunta, se eu não devo responder a pergunta, se eu devo ouvir, se eu não devo ouvir. Como é que nós vamos organizar? Posso responder a pergunta, professor Hélio? Isso, por favor, professor. Obrigada, muito obrigada.
Hélio, eu acho importantíssima a sua questão. Primeiro, eu peço desculpas pela irritabilidade, mas a gente fica cansado e é difícil essa situação, né? Que todos temos que aprender com ela, né? Mas, enfim. A pergunta que o Hélio faz, na verdade, você pede uma análise, né, Hélio, do que significa uma chapa única nesse momento para a democracia da PUC e para o processo eleitoral em curso. Eu queria dizer para você que, em primeiro lugar, eu particularmente torci muito para que houvesse mais de uma chapa, porque eu acho que o momento da eleição para reitor, como pode acontecer nos outros casos também, mas muito especialmente com os outros gestores, muito especialmente os momentos e eu acompanho isso há muitos anos na universidade, é um momento muito privilegiado de discussão da universidade, sobre o que é a universidade, quais são as forças na universidade, quais os projetos que transitam e tramitam pela universidade, projetos de universidade, né? E tem sido sempre muito importante quando esse momento é enriquecido por diferentes perspectivas, diferentes visões, diferentes propostas, inclusive porque parece que não, mas as forças políticas e os projetos se rearranjam nesse processo, né? Então, eu torci muito para que houvesse para que esse momento pudesse ser enriquecido por isso. Por outro lado, eu acho que, em parte, pelo menos, talvez não seja exclusivamente, nada é produzido por uma variável só, uma das variáveis que determinou que houvesse um candidato só está relacionado com a história recentíssima da universidade. Eu quero crer, gostaria de crer, que há uma chapa só, porque a reitoria o mandato que está se encerrando foi um mandato produtivo, não só produtivo em termos daquilo que produziu na universidade, mas especialmente naquilo que é mais importante, a que o Pedro Paulo se refere, que é o fato de que a gestão da universidade foi compartilhada na equipe da reitoria, foi compartilhada com os gestores da universidade e se criou assim, foi compartilhada com as bases da universidade, né? A reitoria fez sucessivas reuniões com funcionários gerais, foi às unidades, frequentou as unidades, eu diria, né, transitou pelo campus e sempre discutindo com a universidade. Então, se criou um clima de um projeto que tem condição de continuar, de se manter por mais 4 anos. Então, eu acho que essa condição foi facilitadora Então. uma chapa só. Claro. Que a gente corre, né? O primeiro risco que a gente corre, eu acho que é o risco mais importante de todos, e que nós precisamos evitar, e fica aqui o meu pedido para a ajuda de vocês, é o risco da universidade entender que não precisa votar, que não precisa se apresentar, que não precisa discutir, que já sabe o que vem. Eu sei como é a Maria Amália, ela é assim para o bem e para o mal, tem os que gostam, tem os que não gostam, não adianta perguntar, não adianta interferir, não adianta votar. Esse é o principal risco que a gente corre, de ter um processo frágil no sentido de uma discussão morna, né, e de ter um processo que possa ser fragilizado por conta de uma ausência às urnas muito grande. Por que esse é um risco? Porque talvez não seja um risco para a chapa, para a nomeação da chapa 2020-2024, mas pode ser um risco para o futuro próximo da universidade. Se essa universidade não responder sempre, muito ativamente, ao chamado para votar para reitor, mais cedo ou mais tarde ela pode perder esse direito. Eu tenho dito isso em todas as falas, a eleição para reitor não é uma dádiva divina na PUC São Paulo. A eleição para reitor é uma conquista da comunidade universitária. E ela precisa, é uma conquista que tem que ser refeita, reconquistada, reapresentada a cada 4 anos, a cada eleição para reitor. Tanto isso é verdade que a PUC São Paulo é a única universidade brasileira não pública que tem uma eleição para reitor nos moldes que nós temos. E a primeira que teve. Então, a PUC São Paulo é
o ponto fora da curva. Enquanto ponto fora da curva, para nos mantermos no lugar que nós estamos, nós precisamos ativamente estar presentes nas urnas. Ir lá nessa urna, nesse voto tão simples, e colocar o nosso voto lá, né? Essa é uma questão importante na PUC São Paulo, essa é uma questão importante na democracia brasileira, essa é uma questão importante para a democracia no mundo. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. O que está acontecendo lá? A briga é para que os americanos vão às urnas e depositem o seu voto. No Brasil, um grande dado da última eleição foi o nível de abstenção. A gente não pode abrir mão de como cidadão, e na PUC, cada um de nós é cidadão da universidade, estar presente nas urnas. É isso que vai garantir a nossa democracia, e eu acredito firmemente que se nós tivermos um resultado significativo, robusto, apesar de toda a discussão que rola por aí, tem lista tríplice, não tem lista tríplice, o cardeal escolhe de 3, escolhe de 500, escolhe de 300, se a comunidade muito claramente disser, eu acredito na democracia, que na PUC se faz também com o voto para reitor. E eu gostaria de ter Maria Amália e Pedro Paulo na reitoria. Se nós dissermos isso massivamente, certamente nós garantimos a nossa democracia, no sentido de que garantimos a nomeação para o período 2020-2024. Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas eu espero ter aqui motivado todos a votar. Obrigado, professora. Vamos dar a palavra agora para a Maura. Bom dia a todos. Minha pergunta é no sentido da internacionalização na PUC São Paulo. Quais são os projetos que a senhora tem, e se tem algum projeto para trabalhar a internacionalização na universidade? Muito obrigada. Com você a palavra, professora. Rafael, tô sem áudio. Pronto. Você poderia ler as perguntas que tem no chat? A Maria Amália respondeu o bloco. Há um conjunto de perguntas no chat já. Tá. Deixa só ela responder a pergunta da Maura, aí eu já faço a leitura das perguntas. Ô, Maura, obrigada aí pela pergunta. Na minha fala inicial, eu toquei no tema da internacionalização, né? Todo mundo sabe que do apreço, né, que essa reitoria tem, e isso está lá no nosso programa, do apreço que manteremos, né, em primeiro lugar, para que a universidade possa participar ativamente da construção social do mundo. Eu insisto que esse é o principal papel da universidade, por isso ela é uma instituição que eu chamo de uma instituição do bem, né? Para isso, nós precisamos estar em contato com o resto do mundo, né? Na PUC São Paulo e no Brasil, de uma maneira geral, muito da internacionalização se faz pensando na movimentação de quadros, né? E no caso da PUC São Paulo, principalmente na movimentação de estudantes, né? Então, a questão dos intercâmbios sempre foi muito importante na universidade e marcou muitas vezes os programas de internacionalização da universidade. Eu não quero, de maneira alguma, desmerecer essa perspectiva. Intercâmbio de estudantes é muito importante. Cada estudante estrangeiro que vem à universidade traz diversidade, diversidade cultural, diversidade racial, diversidade linguística para a universidade, e é muito importante. Aqueles que entram em contato com esses estudantes são renovados por esse contato. Da mesma maneira, cada estudante nosso, seja de graduação, seja de pós-graduação, que experiencia, né, faz uma experiência de uma universidade estrangeira,
ganha com isso, volta muito mais rico culturalmente, intelectualmente e profissionalmente, né, em termos de formação. Então, o intercâmbio de estudantes é muito importante. Agora, é uma coisa muito difícil, é caro, e se não há aporte do Estado para esse tipo de política, acaba se reduzindo esse tipo de movimento, especialmente porque aqueles que não têm famílias capazes de prover, né, financeiramente por isso, esse estudante não tem condição de ir e vir. Então, para que a gente aumente, é preciso, a PUC tem indicadores baixos de intercâmbio de estudante, é preciso que a gente encontre financiamento para isso. Então, essa é uma preocupação que a gente teve nesse período e que continuará tendo. A pandemia vai passar rapidamente e a necessidade de intercâmbios vai voltar, né? Mas, isso eu queria destacar, a internacionalização não pode se resumir a isso. A internacionalização, ela se faz também, e talvez a médio prazo, de maneira muito importante, talvez não, a médio prazo de maneira muito importante, com a internacionalização da pesquisa, com a mobilidade de docentes e com a internacionalização da produção qualificada da universidade, com a publicação, né, de artigos em periódicos internacionais, com a presença de professores e estudantes e pesquisadores da casa em associações internacionais, em congressos internacionais, e a internacionalização se faz em redes de pesquisa, né, internacionais, com temas que são internacionalmente relevantes, né, e mesmo aqueles que parecem os mais brasileiros de todos são internacionalmente relevantes, porque o Brasil é uma economia importantíssima, né, e é um país muito importante no mundo. Então, mesmo aquele tema que parece o mais brasileiro de todos, ele tem relevância, inclusive internacional, sempre, né? E a internacionalização se faz, e esse tem sido um esforço importante que a gente tem feito, nos próprios currículos. Nos próprios currículos, a gente tem que estar preocupado com internacionalização, porque a gente verdadeiramente se internacionaliza quando um estudante nosso, ao se formar, ao receber o diploma, tem condição de participar do globo, tem condição de estar presente no globo. Não quero dizer, e longe de mim, dizer que nós vamos gastar o nosso tempo formando estudante para ele se mudar para os Estados Unidos, para Arizona, para o Novo México, para não sei aonde. Não é isso. Mas um estudante nosso tem que ter um currículo que seja reconhecido e bem avaliado internacionalmente para que nós tenhamos, de fato, internacionalização. Então, esse tem sido um esforço que a gente tem feito, isso aparece pouco, né, para a comunidade, de algumas maneiras, mas a médio prazo, esse é um projeto importantíssimo para nós todos. Agradeço a fala da professora. Gostaria de passar a vez ao professor Pedro Paulo Manos, se quiser complementar. Pergunta. Então, Rafael, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, sobre o que o Elinho falou, né? Mais importante do que a gente ter uma chapa, ou mais de uma, é o processo eleitoral para a escolha de reitor e vice-reitor na PUC. Isso é uma conquista que a universidade tem já há décadas e da qual não pode abrir mão. E é por isso que a participação efetiva no processo de escolha reafirma essa postura democrática da nossa universidade. É por isso que todo mundo tem que votar, a despeito de ser uma chapa só. E, óbvio, quem vota pode votar nulo, branco, ou pode escolher a melhor opção, que é votar na gente. De qualquer modo, é preciso que a comunidade dê uma resposta e mostre para o cardeal qual é o rumo que pretende para a nossa universidade. E eu tenho certeza que o cardeal, como acompanha o trabalho dessa reitoria, sabe o que é melhor para a universidade. Quanto à questão da internacionalização, que a Maura falou, eu acho fundamental. Mas é isso.
além do intercâmbio, que a gente não vai abrir mão, internacionalização é a convivência da nossa universidade através da instituição, ou dos professores e alunos, funcionários, com outras instituições. Como há muito serviço para ser feito, as coisas vão indo num ritmo menos acelerado do que a gente gostaria. Mas esse é o rumo, né? Internacionalizar é colocar cada vez mais a PUC no concerto internacional da educação mundial. É isso, pronto. Obrigado, professor. Temos uma pergunta aqui da Fabiana Harumi. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se é de conhecimento dessa chapa que o deliberado em 2017 referente à política de inclusão já não se mostra eficaz, a partir do momento em que as agências de fomento estão sofrendo cortes extremos. Sendo de conhecimento, gostaria de saber se já foi pensado em alguma política para inclusão de negros e negras e indígenas. Essa é a única pergunta que você tem aí, Rafael? Eu tenho algumas. Tem mais. Você pode ler algumas para mim? Aí Legal. daí a gente responde, 3 ou 4? Sim. Temos uma pergunta aqui do... A Fabiana é da onde? Provavelmente é aluno. É aluna. Não aparece para mim a categoria. Mas Tem eu o queria Luan... saber de que área? De aluna do quê? Se ela pudesse manifestar. Depois. Tem o dia, Luan Prado. Falou alguma coisa? Bom dia, aqui é a Fabiana. Eu que lancei essa pergunta. Você quer... Eu queria só que você me dissesse, Fabiana, de onde você é. Você é Isso, aluna? eu sou aluna ingressante no mestrado em Psicologia Experimental. Tá, obrigada. Obrigada. Continuando, temos uma pergunta do Luan Prado. Bom dia, sou aluno do Direito e me chamo Luan Prado. Como a chapa enxerga a questão do esporte? A candidata fala da universidade em nível global. É certo que cada vez mais as universidades em países desenvolvidos enxergam a prática esportiva e o seu investimento como fundamental. Como fundamental na formação do jovem. Na formação do jovem universitário, tanto por seus benefícios à saúde, quanto por meio de inclusão em programas de bolsa, atleta, entre outros. Gostaria de saber até onde a chapa está disposta a conversar sobre esse tipo de medida, que orbita a prática esportiva como forma de desenvolvimento e inclusão. Deixa eu ver mais uma pergunta. Bom dia, sou Marco Antônio, aluno do mestrado em Economia Política. Diante da quarta Revolução Industrial ou Economia 4.0, o que a PUC São Paulo está fazendo a nível de pesquisa sobre o assunto e como pretende colocar sugestões para a política de inclusão na sociedade nessa nova era? Quer responder as 3, professora? Quero. Posso? Sim, por favor. Bom, Fabiana, você, aliás, é mestranda do programa que eu, quando era professora da universidade, trabalhava. Então, muito bom ver alguém do programa de psicologia experimental aqui. Tá bom? E agradeço muito a sua pergunta. Você sabe, eu não sei o quanto, se você foi aluna de graduação da PUC São Paulo também, mas desde que a gente está na reitoria, em primeiro lugar, a gente fez tivemos algumas importantes ações sobre inclusão e provavelmente você está se referindo a uma delas. Em 2017, a reitoria conseguiu passar e conseguiu discutir na pós-graduação e acabou sendo aprovado na pós-graduação, o que foi uma das primeiras políticas de inclusão racial, de uma primeira política de cotas, né, para a inclusão racial em sistema de pós-graduação, estrito sensu, de universidades no país. Em termos de universidades privadas, muito provavelmente a primeira.
E isso, para nós, tem enorme importância. O que foi feito na PUC? Reservou-se, em cada programa, 30% das vagas a bolsas de pós-graduação, CAPES e CNPq, para estudantes pretos, pardos e indígenas. Então, cada programa teve que aderir a um projeto, que é um projeto em que 30% das bolsas são, enquanto houver candidatos pretos, pardos, indígenas, as bolsas devem ir para esses candidatos. E esse projeto tem, portanto, muito poucos anos, ele começa em 2017, então são 3 anos para 4, né, em que a gente tem essa deliberação, e é interessante porque os dados já aparecem. Quer dizer, apesar de tão pouco tempo, a pós-graduação da PUC São Paulo, hoje, tem mais estudantes pretos, pardos e indígenas, eu não sei se indígenas, mas pretos e pardos, do que tinha quando essa política entrou em vigor. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu batalhei muito por isso, né? O que está acontecendo nesse específico momento, então, é que, com o corte de bolsas da CAPES, alguns programas não tiveram bolsas, ou perderam algumas bolsas, que já, enfim, perderam bolsas agora, nesse segundo semestre, que estariam reservadas para alunos pretos e pardos, né? Eu não sei se tem algum aluno indígena, eu acho que não tem. Então, esse impacto foi muito importante para a gente. A gente tinha um certo número pequeno de alunos nessa condição e que poderiam ter tido bolsa já desde agora, mas não tem bolsa porque o programa não tem a bolsa para distribuir, a bolsa foi retirada pela CAPES. Eu queria dizer que essa foi uma discussão muito grande na PUC São Paulo nesse último semestre. A CAPES tem cortado bolsas unilateralmente desde 2019. A cada corte de bolsas, a reitoria e a Fundação São Paulo socorreram os programas com uma bolsa emergencial, mas agora, no segundo semestre de 2020, esse socorro não foi possível. Não foi possível dar as bolsas emergenciais. A Fundasp alegou, e a gente tem que entender essa alegação, que não tinha o caixa para fazer isso, a condição de contratar uma nova despesa do tamanho que dar 80 bolsas de pós-graduação emergenciais no momento de absoluta exceção, né, e de insegurança financeira. Eu queria destacar para você que, mesmo nessa circunstância, os estudantes, alguns estudantes que buscaram a reitoria, que estavam organizados, eu acho que você está entre eles, porque eu me lembro do seu nome, que estavam organizados num coletivo chamado Coletivo Neuza Santos, que reúne estudantes negros e pardos da pós-graduação. Foi feito um acerto com esses estudantes e, embora eles não sejam bolsistas, porque estão aguardando as bolsas dos seus programas, eles tiveram a garantia de permanência na universidade nesse ano. Eu estou contando toda essa história, porque a partir do ano que vem nós vamos voltar a ter bolsas emergenciais, nós vamos voltar a brigar com o governo federal, que é obrigação de todos nós, de cada professor da pós-graduação, de cada coordenador de pós-graduação e de cada estudante da pós-graduação. Eu diria que a nossa primeira obrigação é brigar com o governo federal, que está manietando a pós-graduação brasileira, e ao fazer isso, manieta também o acesso daqueles excluídos à pós-graduação brasileira. Então, nós temos que fazer isso. Então, quando você me pergunta o que a reitoria vai fazer, a reitoria vai instigar cada um dos estudantes e cada um dos professores e cada um dos coordenadores de pós-graduação a brigar com o governo federal dizendo: cortar 20%, 30%, 40% de bolsas num sistema de pós-graduação é suicídio político a médio prazo, é levar o Brasil a perder lugar numa atividade que é importantíssima, que é a de reprodução social e de produção científica. Então, essa é a primeira coisa. Do ponto de vista da universidade, nós vamos manter sempre, na medida de todas as nossas possibilidades, políticas de inclusão. Então, as bolsas emergenciais que virão para pós-graduação a partir do ano que vem,
a partir de uma negociação da reitoria com a Fundação São Paulo, manterão essas bolsas, se manterão no caminho da inclusão e de cotas para pós-graduação, assim como nós temos cotas para a graduação. Então, respondendo a Fabiana, é isso que eu queria dizer. Com relação ao Luan, a gente tem, em todas as conversas que tivemos no último mês, Pedro Paulo depois pode completar isso, certamente, com estudantes, apareceu a questão dos esportes na PUC São Paulo, né? Que só existem graças à energia e à iniciativa das atléticas, dos próprios estudantes. Nós reconhecemos que precisamos, sim, de uma política para esporte. O Pedro Paulo apresenta para a gente a ideia de que é possível instalar uma política de esportes. Já entramos em contato, o Pedro Paulo já entrou em contato com um professor da área de Direito, que tem uma grande experiência nessa área de esporte, de direito esportivo e mesmo de esporte profissional, e a ideia é que a gente tenha um projeto de financiamento, de arrecadação de recursos, para que possamos ter uma política muito mais proativa de esportes. De qualquer maneira, muito antes, ainda antes disso, ontem, numa conversa que tinha o 22 de agosto, que tinha estudantes de Direito, de Economia, de Relações Internacionais, de várias áreas, essa questão apareceu e nós nos comprometemos a já imediatamente, a partir de uma informação que as atléticas vão nos fornecer, pensar em criar mais rapidamente do que essa política de médio prazo de esportes, uma espécie, ou compartilhar, ou de alguma maneira socorrer, né, as atléticas com algumas, ou vamos ver quantas serão possíveis, bolsas esporte, não sei como é que se diz isso, né, para alunos, especialmente para alunos que são bolsistas. O que vocês nos dizem é que o aluno, para praticar esporte na PUC, ele tem que pôr a mão no bolso, ele tem que contribuir para estar na atlética, para treino, para comprar equipamento. Então, os nossos alunos bolsistas, muitas vezes, são alijados desse processo, eles não conseguem porque eles não têm esse recurso. Então, a ideia seria que, mais imediatamente, a gente possa criar bolsas para essas circunstâncias. Então, sim, nós entendemos que o esporte é importante, que a PUC tem tudo, né? Tem um caminho inteiro para percorrer nessa direção e é alguma coisa com a qual nós queremos nos comprometer, sim. E o Marco Antônio pergunta o que a PUC está fazendo pela quarta revolução industrial. Bom, a PUC com dificuldade entrou no século XXI, mas eu vou te dar um exemplo. A PUC criou, no ano passado, uma faculdade nova, que chama Faculdade de Estudos Interdisciplinares. O primeiro curso em funcionamento dessa faculdade é um curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. É um curso conectado com a quarta revolução industrial. Nós esperamos, na Faculdade de Estudos Interdisciplinares, participar desse processo, criando expertise, criando formação, criando pesquisa. Além disso, estou vendo aqui o professor Daniel, a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas tem projetos interessantíssimos, né, na área de engenharia e na área de computação, na área de informática, que estão relacionados com essas questões, né? A gente, então, tem alguns projetos em andamento, tem algumas coisas em andamento, especialmente na Faculdade de Ciências Exatas e na Faculdade de Estudos Interdisciplinares, e a ideia de criar uma Faculdade de Estudos Interdisciplinares é que nessas propostas inovadoras a gente tenha mais do que especialistas em questões específicas trabalhando, mas que a gente possa desenvolver projetos verdadeiramente interdisciplinares, que são uma característica, ou deveria ser uma característica importante dessa quarta revolução tecnológica e industrial pela qual o mundo passa hoje. Agradeço a palavra, professora. Professor Pedro Manos. Olha, eu queria complementar, como a professora Amália sugeriu, essa questão do esporte, eu acho fundamental. E é uma lástima que a PUC não tenha um setor de esporte como os alunos merecem.
Antigamente nós já tivemos até campo de futebol, quadra coberta, descoberta, onde hoje é o prédio novo da Monte Alegre. Na minha época a gente jogava bola lá, tinha até sede para atlética, numa casa em frente à reitoria. Mas o que ela se referia é uma coisa muito interessante. O professor Paulo Sérgio Feus, que é professor de Direito Desportivo na COGEAI e no pós-graduação Stricto Sensu nosso, conversou comigo sobre a elaboração de um projeto com base numa lei federal que possibilita isenção fiscal para pessoas físicas e jurídicas, e esse dinheiro, em vez de ir para o fisco, vai para um fundo para desenvolver atividade desportiva na universidade. Então, o Paulo me disse, olha, eu vou fazer o projeto rapidinho, vou apresentar para as atléticas, para a reitoria, e vamos colocar isso em prática. O que é que significa? Que aí cumpre a gente, via FEA e outras escolas que têm contato com empresas, principalmente, angariar esses fundos. Isso é viável e possível. Agora, o aluno não pode ficar esperando o projeto, sei lá quanto tempo vai demorar. Enquanto esse projeto tramita, há possibilidades, como a Amália falou ontem, num debate, de uma eventual bolsa esporte, que é uma solução emergencial, mas que, em parte, atende à demanda imediata. É aquilo que eu falei no começo. Nós temos aí duas instâncias para resolver o que precisa fazer já e o que é preciso fazer de forma mais sistemática, mais perene, para frente. Vamos fazer. Quanto à inclusão, a universidade é o exemplo da inclusão, né? Essa reitoria tem feito um trabalho formidável, né? de combate à discriminação e de ações positivas mesmo, de cotas. Isso é fundamental para que a gente equilibre as oportunidades que a sociedade e a universidade têm de garantir a todos os grupos. Pronto. Obrigado, professor. Rafael, você me dá licença de fazer um comentário que não tem nada a ver? Eu estou vendo aqui a Isabel de máscara, eu acho que ela está na entrada da PUC por conta dos alunos de fisioterapia, é isso? Exato. Ei, parabéns, Isabel. Desculpa, Isabel, gente. Eu fiquei tão contente de ver isso. Isso, é a sala dos agentes. Eu estou na sala dos agentes. Ah, muito bom. É que eu estou recebendo o pessoal que vem com as chaves, abrir Muito sala. Muito bom, obrigada. Obrigado, Isabel. Eu vou fazer uma leitura de uma pergunta e logo após eu vou passar a palavra para o professor Claudio Segura, da FAFICLA, e o Marco Aurélio. Uhum. A pergunta é a seguinte: bom dia, é da Andréia Aguiar. Meu questionamento é em relação à manutenção de bolsas na pós-graduação, dados os cortes que vêm ocorrendo. Sou bolsista de pós-doc no programa de LP e sei da importância que temos essa oportunidade tanto para ingresso na pós quanto na continuidade dos estudos, mestrado, doutorado e pós-doc. Como a senhora vê isso para o futuro? Muito obrigado. Passo a palavra para a professora. É para mim, você não vai fazer as duas palavras para responder essa especificamente. Isso, aí o professor Claudio agora está com a palavra e o Marco Aurélio logo após. Então, primeiro eu respondo ou primeiro o Claudio pergunta? O Claudio, professora. Tá bom. Aí já faz um bloco. Tá bom, obrigada. Professora Maria Amália, antes de mais nada, mais uma vez, a senhora sabe que eu... bom dia, e eu agradeço pelo seu empenho. As licenças foram liberadas, os alunos estão de vento em popa aprendendo em casa e, para minha alegria, a gente está conseguindo dar aula de edição de vídeo online. Então, isso tem sido muito importante para o engajamento dos alunos. Eles estão bastante motivados em relação a isso. E isso faz parte, acho que, desse empenho. A minha questão, professora, é em relação ao processo de internacionalização, que algumas vezes eu tive conversando com já o professor Trivinho lá atrás,
E agora, mais recentemente, no ano passado, nós tivemos a visita do professor Neil Santana, da ACU do Texas, que veio nos pedir que ele, assim, eu o convidei, e ele deu uma aula para nós sobre montagem de portfólio lá na Marquês, com apoio do professor Davi, o professor Daniel, e ele veio falar sobre montagem de portfólio para os alunos de design. Alguns alunos de publicidade também foram para lá, de multimeios. Foi bastante importante esse processo. Na sequência, esse ano, a faculdade nos convidou para que fôssemos para lá, para que eu fosse dar uma aula como professor convidado, para falar exatamente do projeto que acabou de ser aprovado, que é do PIBIT, com o apoio do professor Daniel Gatti, que vai falar sobre realidade virtual e novos momentos de capacitação tecnológica para o que vem por aí, o que vai envolver interdisciplinaridade, certamente o professor Davi. Fiquei feliz porque conseguimos bolsa CNPq para 2 alunos de design, então acabou acontecendo até interdisciplinaridade, eu da Faficla, sendo um docente de lá também na Marquês, isso foi importante. Só que tem um pequeno porém, professora, que aí eu acho que precisaria do seu olhar para ver como é que a senhora vê isso. Os processos de internacionalização, às vezes devido à burocracia, eles se estenderam muito. Então, no fim das contas, o convite que foi feito para que eu fosse para os Estados Unidos foi aprovado, assim, na verdade, foi e não foi aprovado, ficou aquela coisa de não seria meio que relevante para a universidade que eu fosse para lá. E, no fim das contas, foi aprovado o PIBIT. Então, é assim, eu vejo que, em alguns momentos, alguns pareceristas dos projetos não estão ligados à área tecnológica e, às vezes, não veem relevância naquilo que a gente está falando de tão novo. Então, isso é um ponto. E o outro ponto é, às vezes, essa demora grande para que a gente consiga viabilizar uma visita nossa a uma universidade no exterior, às vezes demora tanto que perde a relevância e a validade. Ontem mesmo eu estive conversando com um ex-aluno nosso, o Bruno Aguilar. Ele foi nosso aluno de multimeios, e na época que ele fez faculdade, ele era aquele ponto fora da curva, porque ele pensava muito lá na frente, etc. E ontem, conversando com ele, hoje ele está liderando, com pouco menos de 30 anos de idade, a equipe de realidade virtual na Volvo, na Suécia, em Estocolmo. E estávamos falando sobre o projeto, e eu falei sobre o PIBIT, que eu vou precisar muito do apoio dele em função do que eu quero trazer de laboratório de pesquisa para dentro da universidade. Então, eu queria que a senhora me dissesse mais ou menos como é que a senhora vê essa possibilidade de agilizar esses processos de internacionalização, de ter pessoas mais ligadas à área para que viabilize isso mais rápido, porque, na verdade, eu acho que essas visitas é que vão trazer visibilidade para a competência dos cursos que a gente tem, porque, como eu disse para a senhora da outra vez, nós temos um corpo docente extremamente competente que dispensa comentários. Como eu disse para a senhora, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa universidade como docente, com profissionais capazes junto comigo. E assim os nossos alunos que estão brilhando lá fora. Eu queria que a senhora me dissesse em função disso. Obrigado, professor. Passo a palavra também para mais uma pergunta, o Marco Aurélio Lima. Bom dia, professora. Bom dia, professor Pedro Paulo. Primeiro, queria, de novo, parabenizar a chapa. Acho que, de fato, é um momento muito importante que a gente mantenha essa tradição democrática da PUC de realizar eleições. Acho que o único momento em que a gente rompeu com essa tradição nos últimos anos foi bastante catastrófico para a comunidade acadêmica. Eu sou aluno do Direito, fui aluno do Direito na graduação e agora na pós-graduação, no mestrado. E acho que o professor Pedro Paulo também comentou um pouco sobre a inclusão, e disse que a PUC é um exemplo de inclusão
nesse sentido. Acho que a gente tem aí uma mensalidade bastante expressiva para dizer que, de fato, nós não somos um grande exemplo de inclusão, tanto quanto nós poderíamos ser. Acho que a mensalidade é um ponto bastante relevante, bastante importante, tanto na graduação quanto nos cursos de pós-graduação. Embora, é claro, a gente tenha um percentual de bolsistas bastante expressivo ainda, e acho que é sobre isso que o professor Pedro Paulo estava comentando. E acho que no caminho do que a Fabiana também já tinha perguntado, acho que era um pouco da minha pergunta inicial, mas nós temos ainda um grande gargalo, especialmente na entrada dos alunos da pós-graduação, que embora exista uma previsão de bolsas para alunos que já foram bolsistas durante a graduação, os editais costumam sair bastante tempo depois em que o curso já começa. Então, a gente tem aí um aluno que precisa se preparar durante a graduação, enfim, durante pelo menos esse período de transição, para continuar pagando a mensalidade, ou, na verdade, começar a pagar uma mensalidade bastante expressiva, para só depois, então, poder concorrer a uma bolsa na pós-graduação. E queria entender se existe algum projeto de institucionalização dessas bolsas, para que não exista esse ato entre prestar um processo seletivo e só depois de 3, 4 meses, acho que durante a pandemia a gente tem até um aumento desse prazo, em decorrência, óbvio, de todos esses problemas, para que esse aluno possa ter acesso a concorrer a um edital de bolsa. Obrigado, Marco Aurélio. Palavra com a professora Maria Maria. Bom, vamos lá. A primeira pergunta e a última, eu acho que se relacionam, né? A pergunta sobre a manutenção de bolsas de pós-graduação e agora a pergunta do Marco Aurélio. Então, eu vou tentar juntar as duas questões, né? Nós temos na PUC, nós temos 29 programas de pós-graduação na universidade e pretendemos crescer com esses programas, né? Alguns deles, hoje, nos causam bastante preocupação, são programas que têm dificuldades de avaliação, e a gente não abriu mão sequer desses programas. Mesmo esses, a gente tem a firme convicção de que poderão melhorar. Então, nós temos um sistema de pós-graduação que é grande, nós temos hoje entre 10 e 11 mil estudantes de graduação e 3.000 a 3.200 estudantes de pós-graduação estrito sensu. Ou seja, é um número, é uma proporção muito grande da pós-graduação em relação à graduação. E eu não tenho a menor dúvida que a qualidade da graduação é impactada, inclusive, pela pós-graduação. Então, não há a menor intenção da universidade de abrir mão desse sistema de pós-graduação que temos, abrir mão da diversidade que temos no sistema de pós-graduação, mas, pelo contrário, nós queremos aumentar, né? Assim como nós queremos aumentar, fazer crescer a graduação, nós queremos aumentar, fazer crescer a pós-graduação, porque a gente acha que tem, inclusive, as condições que são as mais difíceis para fazer isso, que são as condições de corpo docente. Para isso, nós temos plena consciência que a pós-graduação precisa de financiamento para pesquisa, precisa de financiamento para garantir a internacionalização e precisa de financiamento enquanto fomento para estudantes. Então, nós estamos hoje, no Brasil, numa situação muito diferente da que tivemos nos últimos 15 anos. Nós tínhamos um sistema de pós-graduação de um certo tamanho no Brasil. Em 15 anos, esse sistema mais do que duplicou e o financiamento estudantil para esse sistema também mais do que duplicou. Na verdade, cresceu o financiamento ainda mais do que cresceu o sistema. Desde o governo Temer, né, do momento em que o Temer governou, já começou a haver alguma dificuldade de, pelo menos, de novos investimentos na pós-graduação. Agora, desde que o governo Bolsonaro começou, há um ataque direto à pós-graduação. Há um ataque no sentido de que nós tivemos, né, vários ministros da educação que diziam com todas as letras: a pós-graduação não é necessária, a pós-graduação não é obrigação do governo, especialmente a pós-graduação nas humanidades. E dos nossos programas, praticamente todos estão nas humanidades, são classificados
como programas de humanidades, com exceção do programa de fonoaudiologia e de, agora, um programa que nós vamos começar na medicina. Então, há um ataque e uma diminuição do financiamento que é muito importante e nós vamos ter que aprender a responder a isso. E se nós não queremos que a pós-graduação diminua de tamanho, nós vamos ter que criar alternativas para esse financiamento. No último ano, como eu já disse, no ano e meio, nós criamos alternativas emergenciais. Nós estamos começando uma discussão com a Fundasp para que a gente, inclusive, inclua na discussão de filantropia bolsas de pós-graduação, né? Porque até aqui houve entendimento da Fundasp que todas as bolsas que contariam para a filantropia teriam que vir da graduação. A gente está começando a conversar, inclusive, para mudar esse entendimento. Exatamente como nós vamos fazer, não sei. Exatamente o tamanho, né, agora, digamos assim, do quanto a universidade terá a condição de acudir, né, à pós-graduação, depende do nosso orçamento, depende do nosso financiamento e depende do fato, é muito importante que se diga, a universidade é uma federação, gente. A universidade é um conjunto de interesses que tem que se acertar, inclusive. Já houve momentos na PUC São Paulo em que docentes, não estou falando de Fundação São Paulo, não, estou falando de grupos de docentes, defendiam, vamos fechar a pós-graduação. Esse é o jeito de resolver o problema da PUC. Ou vamos diminuir muito de tamanho. Assim como houve momentos em que se dizia, vamos fechar o hospital. É assim que se diz. Então, cada vez que a gente acode mais um grupo, um segmento, um conjunto de atividades, isso tem que ser acertado no tamanho do orçamento. Não há dúvida, do meu ponto de vista, que neste momento sombrio para a educação brasileira e para a pós-graduação brasileira, nós teremos que ter políticas emergenciais de apoio à pós-graduação e, muito especialmente, de apoio àqueles estudantes que a gente sabe vêm de famílias ou têm condição socioeconômica que não lhes permite pagar a mensalidade da pós-graduação, nós vamos ter que desenvolver essas políticas. Agora, nós estamos agora no momento de exatamente terminada essa eleição, não importa qual seja o resultado, nós teremos que começar a sentar com a Fundação São Paulo para discutir o ano de 2021. E essa discussão de financiamento da pós-graduação e do financiamento, especialmente aqueles estudantes que necessitam do financiamento para poder cursar a pós-graduação, estará na conta, né? Então, eu queria dizer para vocês, a promessa que nós estamos fazendo como reitoria é de atender na medida de todas as nossas possibilidades a pós-graduação, né? Agora, é preciso, vou insistir, né? Nós precisamos fazer também, vocês, cada um tem que fazer a sua parte, né? A parte de brigar, brigar por esse financiamento, também diretamente com aqueles que têm obrigação legal, política, institucional, de financiar a pós-graduação, diga-se governo federal. Então, eu acho que isso é importante. E o Claudir faz uma pergunta importante, com relação aos prazos, né? A gente, uma alternativa mesmo, Marco, é a ideia, que já é uma ideia que existe, uma coisa, quando você dá uma bolsa de mestrado na pós-graduação, você dá uma bolsa de 24 meses. Quando você dá uma bolsa de doutorado, você dá uma bolsa de 48 meses. Você compromete, digamos assim, você investe 24 meses e 48 meses. Então, essas bolsas ponte, digamos assim, que seriam bolsas que poderiam ser dadas enquanto se aguarda a liberação de bolsas que estão garantidas no sistema, certamente entrará na nossa conversa com a Fundação São Paulo. Eu acho que essa é uma condição que a gente deveria buscar atender, especialmente com os estudantes que entram nos nossos sistemas de cotas. Tá? Vamos tentar resolver isso, porque inclusive são bolsas mais curtas e é uma maneira de garantir a permanência desses estudantes enquanto eles aguardam pelas bolsas, que são as bolsas oficiais das agências.
Com relação ao Claudir, vocês não sei se entenderam, mas no começo da semana passada ele me cobrou, era preciso que a gente renovasse as licenças Adobe, e elas estão renovadas agora, e nós estamos discutindo como é que nós vamos fazer para começar a contratar essas licenças, pensando nos computadores dos alunos e não nos computadores da universidade. Eu acho que no ano que vem eu gostaria de ter novidades com relação a isso. Com relação à questão da internacionalização, eu imagino que sei do que você está falando, mas eu queria dizer o seguinte, no PIPEC, a gente oferece, né, uma modalidade de apoio que é visita de docente nosso à instituição estrangeira de curta duração, que significa a gente ajuda a financiar visitas de até 2 meses, né? Além disso, a Fundação São Paulo, a gente tem uma modalidade também de apoio à internacionalização entendida como a ida de professores ao exterior, em que a gente libera até um X de contrato do professor que vai fazer estágios no exterior. Então, nós temos professores nos últimos anos, né, desde que a gente começou a fazer isso, que passaram 6 meses a 1 ano no exterior com esse apoio da universidade, seja de PIPEC, seja ou de 1 semana a 1 ano no exterior, seja com apoio PIPEC, seja com apoio do acordo que existe entre Universidade e Fundação São Paulo. Agora, essas visitas, esse apoio, ele é sempre, no caso do PIPEC, há 2 editais por ano para isso. Esse ano, óbvio que os editais foram cancelados, porque as visitas, e o professor precisa aguardar. Então, nós não temos mecanismo na universidade para atender rapidamente o professor. Olha, apareceu a oportunidade de eu ir passar 1 semana em Boston, né, para fazer uma coisa. A gente pode entender que é importante, mas nós não temos mecanismo para isso. Nós não temos um caixa reservado para isso. E, aliás, professor, não conheço nenhuma universidade que tenha, a não ser nos casos em que os docentes têm verbas de pesquisa que já estão consignadas e que, quando foram consignadas, dão àquele docente, àquele grupo de pesquisa, essa oportunidade. Então, são projetos que já foram avaliados, que estão em andamento. Aliás, nós temos isso também na PUC, né? Num projeto quando a gente tem um edital de grupo de pesquisa, e uma das coisas que esse edital de grupo de pesquisa financia é a viagem de alguém do grupo ao exterior. Então, nesse caso, digamos, você tem um edital aprovado, você tem um recurso, e você tem o direito de dizer, agora eu vou gastar esse recurso fazendo isso. Aí ele está no seu caixa e depois você vai prestar contas. Fora isso, nós temos um edital, e aí o processo é longo, né? É preciso aguardar a publicação do edital, a avaliação do edital, e aí o recurso sai, né? No nosso caso, e eu tenho orgulho disso, os editais de pesquisa hoje, todos os editais que a gente publica via PIPEC, tem o que é chamado, né, no mundo universitário e no mundo da pesquisa, de avaliação por pares. Cada projeto de pesquisa que concorre no edital PIPEC é encaminhado para às vezes 2, e nós chegamos a ter 3 pareceristas que são pares, são nossos colegas. E a gente sempre busca que essa avaliação seja feita por alguém, não só um par, no sentido um outro docente, né, também doutor, também qualificado, que faz a avaliação de mérito do projeto, e quando o grupo gestor do PIPEC considera que aquela avaliação foi muito superficial ou tem algum problema, um segundo docente é convidado a fazer a avaliação, e se aí a gente tiver uma avaliação para um lado e uma avaliação para o outro, um terceiro docente faz a avaliação. E a gente sempre busca que esses docentes tenham algum conhecimento da área. É um processo que tem problemas? Tem, e no mundo todo se discute isso, né? Qual que é o melhor processo de avaliação? Feliz ou infelizmente, todas as alternativas que são colocadas, ele até aqui não me convenceram, né? Eu acho que ser o chefe que avalia, como já foi no caso da PUC, é pior, né? Nós tínhamos uma maneira de financiar a pesquisa na PUC
em que o professor dizia, eu quero hora de contrato para ter pesquisa. E aí o chefe falava, meu professor quer. E aí uma autoridade, que era o coordenador de pesquisa, falava, para esse eu dou, para esse não dou. Eu acho pior. Então, há problemas, é um processo custoso, é um processo que demora, mas é o único que mundialmente ainda é conhecido como o melhor processo. Então, eu entendo a sua frustração, a sua dificuldade. A gente pode sempre tornar um processo que é de 4 meses num processo de 3, um de 3 em 2,5, mas uma semana, às vezes, a gente perde mesmo, infelizmente, a oportunidade. Mas eu espero que nunca mais aconteça. Professora, só colocar uma coisa, uma observação nessa sua colocação, que eu considero importante, quando eu me referi aos pareceristas, né? Eu acho que, em função de grandes avanços na parte tecnológica, justamente nessa revolução que a gente está vendo, está aí a Faculdade de Interdisciplinaridade, que vem já a passos largos trazer inovação oriunda de lá da Marquês, e isso também acaba envolvendo a comunicação, etc. O que eu digo é o seguinte, por que não, em algum momento, a possibilidade de defesa de quem está montando esse projeto para a equipe de pareceristas, para mostrar a relevância daquilo que a gente está colocando. Porque um projeto desse, para a hora que a gente coloca na mesa, discute com outros docentes, com outros colegas, a gente tenta... Porque, assim, são projetos mais complexos que requerem mais profundidade, ver quais as tecnologias mais adequadas. E quando a gente traz isso para a mesa, depois de um monte de tempo, aí a gente... É isso que eu falo que... Não vou dizer que seria uma frustração, mas, de um lado, uma parte da internacionalização não é aprovada. E, do outro lado, um PIBIT com 2 bolsas do CNPq foram aprovadas. Então, é assim, não existiria uma forma de a gente, talvez, incluir um processo onde o docente tivesse espaço para, afinal de contas, ele é um professor doutor, se doutorou, se capacitou para defender uma posição de pesquisa. Não seria, talvez, a possibilidade de a gente defender esse ponto de vista e fazer a apresentação desse projeto para realmente demonstrar essa relevância? Podemos pensar, quer dizer, sempre se pode pensar em melhorar o processo, né, professor? Sempre se pode pensar que o professor, que o projeto poderia ter um momento de defesa diante de uma banca de pareceristas e tal, que eu acho que é isso que você está propondo, né? Eu acho que podemos pensar. Temos que pensar que cada um que apresenta o projeto entende aquele seu projeto, aquela sua área, aquela sua especialidade como da mais relevante urgência, sempre, né? Nós temos que acreditar, e eu acredito firmemente nisso, né? Aquilo que cada um faz, cada um escolhe fazer porque entende ser extremamente relevante. Senão, ia fazer outra coisa na vida. Agora, não há dúvida que a gente pode incluir, né, num processo de avaliação um momento de defesa de uma proposta. Lembrando sempre que isso tornará mais longo ainda o processo de avaliação. Mas nós vamos pensar numa coisa desse tipo, eu acho que é importante a sua consideração. Acho que há, sim, problemas nessas avaliações por pares, nem todos os avaliadores são igualmente cuidadosos, respeitam os prazos igualmente, tudo isso atrapalha. Mas vamos pensar nisso. Eu me comprometo a pensar. Tá bom? E agradeço a sua... Obrigado, professor. avaliação. Obrigado, professora. Passo a palavra ao Pedro Manos. Gente, as questões específicas, inclusive a que o Claudir coloca, a professora Maria Amália respondeu de forma muito completa. Agora, eu queria lembrar a todos o seguinte, nós temos problemas na universidade que são muito semelhantes ao povo brasileiro, nós não temos dinheiro. Então, alguns desses... eu vou aproveitar e dar um abraço aqui para o professor Cláudio Piccolo, sempre elegante, que é uma figura que eu gosto muito. O que eu quero dizer é o seguinte,
Enquanto a gente não tiver um financiamento externo que permita à universidade poder conceder uma bolsa, comprar um equipamento, sem que isso comprometa fechar a conta no fim do mês, nós vamos ter dificuldade. E fica a reitoria, né, com a sua maestria, fazendo das tripas coração para tentar superar os problemas que agora esse governo federal vem nos colocando, de corte de verbas e etc. É isso, inclusive, que interessa ao Marco Aurélio, que fez um comentário muito interessante, dizendo assim, que universidade inclusive é essa que a mensalidade do direito custa mais de R$3.000? Pois é, a realidade é essa, custa porque custa. O curso é assim, os professores ganham um salário razoável, tem um custo. Agora, o Marco Aurélio, a universidade nossa, que é uma universidade privada, mas é comunitária, tem claro, e não somos nós só, a fundação também, que a PUC não é uma universidade para gerar lucro, como as universidades privadas. É por isso que a gente consegue fazer tanta coisa aqui. Você entendeu? O superávit que a nossa universidade dá se expressa pela qualidade dos cursos, pelas condições de trabalho, e não porque a gente ganha 10, guarda 5 no bolso e gasta só 5, como as outras universidades privadas. Então, nós temos, de forma perene, um problema sério que é esse. Todos os projetos que a gente conversa aqui têm um teto. Qual é? É a conversa com a fundação e o padre Rodolfo diz, não tem dinheiro. E toca a gente botar a cabeça para funcionar e procurar a melhor forma de conseguir minimizar esse problema, de viabilizar ainda que parte do projeto dentro dos limites que a gente tem. Enquanto nós não tivermos forma de financiamento... O que está acontecendo aí? Pronto. Aí eu que estava sem voz. É gente que às vezes entra sem perceber que está com o microfone ligado. Mas o que eu ia dizer? Nós precisamos, Marco Aurélio, e isso vale também para o professor Claudir, nós precisamos de recursos externos que financiem a universidade. Agora, enquanto eles não vêm, não dá, como a professora Mária falou, de fechar o pós, fechar o Hospital Santa Lucília. Não é isso. É procurar fazer da melhor maneira a gestão dos parcos recursos que temos. Eu tenho certeza que vocês concordam que esta reitoria tem dado o melhor com resultados satisfatórios dentro das limitações que tem. O que nós vamos continuar fazendo? Essa é a proposta. É nesta linha e batalhando para que a gente tenha mais recursos. E chega de falar. Obrigado, professor. Passo a palavra à professora Marilena, da CCO. Bem, caminhando já para os finalmente, eu queria rapidinho responder uma questão da Rose Souza, que ela pergunta se vai haver ata desse momento. Não, Rose, não vai ter ata, não. O debate foi registrado, vai ficar na página da PUC e você pode acessar esse momento lá, né? Nós vamos, conforme combinamos, passar novamente o vídeo, que é um mini tutorial produzido pelo Núcleo de Mídias Digitais da DTI, para vocês terem noção de como vai funcionar o momento da votação. Você pode colocar esse vídeo, Rafael? Sim. Boa ideia, Marilena. Oi. Passo a passo para realizar sua votação. Para realizar sua votação, acesse votaçãointernet.pucsp.br. Alunos deverão entrar digitando o RA e a senha utilizada no Office 365. Já os professores e funcionários, digite o número do registro funcional disponível no crachá e sua senha do e-mail institucional. Após ter feito isso, clique no botão Próximo. Verifique se seus dados estão corretos e clique novamente no botão Próximo. Prepare-se para votar e clique novamente no botão para prosseguir. Escolha então em qual chapa você irá votar, o branco ou nulo.
Você poderá alterar seu voto, desmarcando a opção selecionada e selecionando outra opção. Ao ter certeza da escolha, clique em confirmar. Confirme seu voto ou clique no botão corrige para escolher outra opção. Pronto, o processo de votação foi concluído com sucesso. Você receberá o código do comprovante de votação por e-mail. Prontinho. Obrigada, Rafael. Bom, perceberam que é um processo bastante simples. Como eu disse no início, esse sistema vai ficar disponível por 32 horas ininterruptas. Sabe? Pronto. Então, mas Eu tenho uma pergunta para a CCO. Qual é o endereço que a pessoa tem que digitar para entrar no sistema? Isso, para mim, não ficou muito claro. No celular, no coisa. Um momento. Professora, nós estamos preparando o texto para divulgar ainda hoje. Eu não sei se o Rafael sabe de cabeça qual é o endereço. Não entendi, professora. Vocês apresentam aí no tutorialzinho, alguém está digitando o endereço para entrar no sistema, para começar a votar. Que endereço é esse? Eleições, alguma coisa assim? Isso, o endereço é votaçãointernet.pucsp.br. Essas informações vão estar todas nos sites da CCO e vão ser divulgadas, tanto na página principal da PUC, como o e-mail institucional. Aluno, professor e funcionário vão receber essas informações. Obrigada. Bem, teríamos mais algumas questões para responder, mas infelizmente nós temos o aspecto tempo, não vai dar mais. Nós queríamos agradecer muitíssimo a participação e disponibilidade da professora Maria Amália e do professor Pedro Paulo Manos. Espera um pouquinho e eu te ligo, tá bom? Eu não estou ouvindo. Professora? Professora Marilena fechou o microfone. Está sem som. Pois é. Isso, boa. Tá, então eu não sei, acho que eu não falei agora a última parte, mas é assim, nós queremos agradecer muito a participação e a disponibilidade da professora Maria Amália e do professor Pedro Manos. É um momento riquíssimo esse de debate, como a própria a Chapa nos disse no início. Queremos nos desculpar por algumas intercorrências, alguns erros. Nós tínhamos nos preparado para que fosse no Teams e de última hora aceitamos a sugestão dos coordenadores de campanha para que fosse no Zoom. Mas nós aprendemos com os erros também e estamos preparados para o último debate, que será no dia 26, às 20 horas, para realmente encerrar o período de campanha. Muito obrigada, professora Maria Amália, muito obrigada, professor Pedro Manos, e obrigada para aqueles que estão aqui presentes. Encerramos, então? Damos por encerrado agora esse compromisso. Tá bom, muito obrigada a todos. Muito obrigada para todos. Deixem de votar. Não deixem de votar, estaremos lá. É fácil, é simples e é legal votar. Muito simples, muito simples. Deixa eu só dizer uma coisa. A Madalena fez uma lembrança que é muito importante. A votação é secreta. Ninguém saberá em quem que cada um de nós votou. O sistema que a PUC está usando, a Comissão Eleitoral, é o sistema do Ministério Público do Estado de São Paulo, testado agora em 2019, fizeram a eleição no Estado todo. É seguro, é gratuito para a PUC pelo convênio PUC-Ministério Público. E eu quero, afinal, dizer o seguinte, quem quiser votar para a reitora na Onça Pintada e para vice-reitor na Capivara, pode votar. Mas eu sugiro que votem na Maria Amália e no Pedro Paulo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e boa tarde. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Até logo. Tchau, até logo. Obrigada. Tchau, até logo.